Agora sim, a gente vai falar sem interrupção sobre o envelhecimento com o Dr. Paulo Casale. Então chegamos a essa conclusão. A gente começa a envelhecer desde o dia que nascemos. Exatamente. É uma triste constatação, mas a gente tem vários recursos para poder envelhecer bem, né? Pois é. Então vamos aos mitos sobre o envelhecimento. O desejo sexual não diminui com a idade. É mito ou verdade, doutor? É um mito, né? É um mito. Com certeza diminui, né? E a principal razão disso é porque a gente vai tendo uma queda hormonal ao longo do tempo, principalmente a partir dos 30 anos, 35 anos, os hormônios começam a cair, um deles é a testosterona, o estrogênio e a progesterona na mulher, e isso vai fazer com que essa potência sexual, a libido, o desejo, diminuam com o passar do tempo, né? Mas não significa que não exista uma vida sexual no idoso. O idoso tem uma vida sexual, muitas vezes um pouco diferente da vida que ele tinha quando jovem, mas ele tem desejos, tem uma vida sexual com a companheira, com as companheiras dele, né, com a mulher com o companheiro, e isso muitas vezes é extremamente importante para o envelhecimento saudável, tá? Então muda o foco um pouquinho, diminui o desejo, mas continua. Tá certo. Tá? É mito ou verdade que diabetes e hipertensão são doenças consideradas normais na terceira idade? Mito, né? Nenhuma doença pode ser considerada normal em nenhuma situação, né? Com a idade, a gente vai aumentando o risco relativo e a chance de aparecerem as doenças, né? Principalmente as doenças degenerativas, que elas estão ligadas com todo esse processo de envelhecer. Mas não é normal, né? Então existem inúmeros idosos que chegam lá com 80 anos que não têm doenças, né, sintomáticas. Eles podem ter alguma doença, saúde. Obrigada. Eles podem ter alguma doença, mas que não é sintomática. Então, por exemplo, tem uma artrose, né? Você faz um raio-x da mão, ele tem uma artrose, mas ele não tem sintoma, ele não perdeu função, então a gente não considera isso como uma doença, né? Mas é um mito dizer que isso não vai acontecer, né? Perfeito. Tá? É mito ou verdade que todas as pessoas envelhecem da mesma forma? Então essa é uma colocação muito interessante, porque o envelhecimento, uma das características de envelhecer é justamente a heterogeneidade que vai ocorrer nesse processo. Cada um vai envelhecer de um jeito, de uma maneira, numa velocidade. Então o idoso, você vê idosos com 80 anos, por exemplo, tem uns que estão saudáveis, estão totalmente independentes, estão fazendo atividade física, trabalhando. Outro, na mesma idade, nasceu no mesmo dia, está acamado, já não tem uma... Mas, doutor, isso tem a ver com qualidade de vida nos anos anteriores? Isso tem a ver com uma série de coisas, né? Tem a ver com... já se tem estudos que mostram que isso tem a ver até de como foi a gestação dessa pessoa, né? Como que a mãe vivenciou aquela gestação, como é que foi a nutrição dela, como foi a parte emocional dessa gestação. Então já tem estudos que mostram que isso é muito complexo e vem desde lá muito de trás. E obviamente que depois que a pessoa nasce, como é o estilo de vida, como é o ambiente, como que ele viveu todos esses anos durante a vida, a carga genética dele, né? Então tudo isso vai interferir muito nesse processo de dinâmica desse envelhecimento do indivíduo. Mas é engraçado, né, que você disse como foi a gestação do ponto de vista emocional. Também, isso interfere muito, demais. Doutor Casale. Demais. Tá bom. É mito ou verdade que todos os órgãos diminuem de tamanho com o passar da idade? Então essa é uma questão bem curiosa, né, que a gente sempre tem a impressão que com a idade as pessoas vão diminuindo de uma certa maneira tudo, né? Então ela diminui de altura, né? Ela diminui massa muscular, a voz dela fica mais fraca, mais enfraquecida, mas tem alguns órgãos que aumentam de tamanho, alguns locais do organismo. O coração é um órgão que tende a aumentar com o passar da idade, isso. O coração é um músculo, né? E esse músculo, para trabalhar e para fazer a função dele, ele precisa bombear o sangue. E com o passar do tempo, ele vai tendo mais dificuldade nesse bombeamento. E uma das maneiras que o músculo tem para poder melhorar esse bombeamento é ele hipertrofiar, ele aumentar de tamanho. Isso é uma das características da insuficiência cardíaca, que é uma das doenças mais comuns, né, dentro do envelhecimento. Mesmo as pessoas que não tenham insuficiência cardíaca também vão ter um pequeno aumento do coração para compensar essa dificuldade de bombeamento. É uma coisa natural, um pequeno crescimento sempre vai acabar ocorrendo. Tá certo. É mito ou verdade que iniciar uma atividade física na terceira idade é prejudicial à saúde?
Então, uma questão boa também, porque tem muita gente que acha, eu já estou com 70 anos, com 80 anos, nunca fiz exercício a minha vida inteira, para que eu vou começar a fazer alguma coisa agora, né? Então, nunca é tarde para se começar uma atividade física, né? Atividade física é um dos pilares, né? É um dos alicerces importantes para a gente envelhecer bem dentro do estilo de vida. Então, em qualquer momento que você iniciar essa atividade física, sempre vai trazer um benefício. Então, se você iniciar ela mais tarde, você precisa de um bom acompanhamento, né? Melhor ainda do que se você iniciar jovem, mas sempre vai ter benefício. Se você tiver um acompanhamento com um educador físico adequado, um monitoramento médico, isso vai ser muito importante. Tá. E nessa imagem, muito bonitinha por sinal, temos aí dicas de como envelhecer de maneira saudável. Isso, então aí nós temos 4 pilares extremamente importantes, né, para esse envelhecimento saudável, né? A alimentação, né, exercícios, a manutenção do peso, que aí vai estar relacionado com isso também, e o último item que eu talvez considere o mais importante de todos. Foi, né, o que mais me chamou a atenção. Isso, você ter atitudes positivas, um convívio social, né? Você tem que ter um relacionamento dentro da sociedade, dentro do seu grupo de amigos, né? Da família. Isso é muito importante, que você tenha um relacionamento saudável, bom com essas pessoas. Isso vai fazer com que você mantenha uma boa autoestima, e isso com certeza vai interferir sobremaneira nesse processo de envelhecimento. Quer dizer, é clinicamente comprovado que pessoa que pensa bem, tem boas atitudes e boas ideias. Isso já é cientificamente provado. Que coisa. Então, a amargura... Sim, você libera, né, determinados hormônios, determinados neurotransmissores que vão interferir em produção de outras coisas, em vasoconstrição, em aumento de cortisol, que vai aumentar a aterosclerose, que vai aumentar depósito de gordura no fígado. Complica a saúde. Sim, complica a saúde. Com muito certeza. interessante. Temos perguntas do pessoal de casa. Peço que você me espere um minutinho. Perguntas do pessoal de casa sobre envelhecimento para o Dr. Paulo Casale. Primeira pergunta, enviada pela Rosana. Tenho 62 anos e em breve os meus 2 filhos vão embora de casa. Já estou me sentindo um pouco triste. O que devo fazer para não cair em depressão? Então, essa pergunta da Rosana é bastante interessante, comum, né? É muito frequente no consultório, eu vejo demais esse tipo de situação, né? Principalmente nas mulheres, né, que estão muito ligadas à família, aos filhos, né? Aí os filhos crescem, vão embora de casa porque vão trabalhar, estudar, vão casar, e aí ela se sente muito sozinha, né? E isso acaba gerando realmente uma chance maior dela desenvolver depressão, né? Então é importante que ela não para melhorar um pouco essa situação de sensação de isolamento, de solidão. Tristeza também, né, doutor Casale? Que ela aumente o círculo de amizades dela, que ela tenha mais vida social na medida do possível. Então, que ela, de repente, se ela tiver a opção de ir num clube, que ela vá, né, um centro de convivência para a terceira idade, né, que ela vá mais na casa dos amigos e dos parentes, que ela procure diversificar, fazer atividade física, ir numa academia. Então, que ela diversifique as atividades dela para que ela não sinta tanto a ausência dos filhos nessa hora. Tá? Eu acho isso uma dica importante. Isso, preencher o vazio. Fazer isso, a agendinha lá, né? Colocar lá as coisas da agenda para ela fazer no dia a dia. Vai dar tudo certo, Rosana. Com certeza. Próxima pergunta enviada pela Iracema. Como deve ser o esquema de vacinação para as pessoas que passaram dos 60 anos? Então, a vacinação é uma coisa muito importante, né? Porque ela vai ajudar a evitar determinadas patologias, determinadas infecções, que o idoso acaba tendo mais suscetibilidade pela queda do sistema imunológico. Então, a vacinação anual de gripe é uma coisa importante, principalmente para aqueles idosos que tenham alguma vulnerabilidade, já tenham um quadro de enfisema pulmonar, foram fumantes ou são fumantes, aqueles idosos que têm um quadro de problema cardíaco, problema renal, a vacina da pneumonia também, né, pelo mesmo motivo, porque aí vai diminuir a chance de desenvolver pneumonias que sejam pela pneumococo. Tem a vacina do tétano, que é uma vacina que todos têm que tomar a cada 10 anos, né? Tétano é uma doença incurável e que se a gente acaba pegando é muito raro, mas se a gente pega é complicado o tratamento, né?
e as vacinas normais da carteira de vacinação. Tá? Eu diria que essas são as principais e que o idoso tem que tomar bastante cuidado. Né, estão disponíveis no sistema público de saúde? Sim, estão disponíveis. Tá? A vacina da gripe, né, todo ano tem a campanha. A pneumocócica, mediante uma apresentação de uma solicitação médica, ele consegue fazer a vacinação sem problema. E a antitetânica é baseada na carteirinha, cada 10 anos ele vai lá e faz. Perfeito. Tá? Mais uma pergunta enviada pela Nayara. Meu pai tem 68 anos e desde que fez uma cirurgia de ponte de safena há 2 anos, passou a correr 3 vezes por semana. Ele pretende participar de uma maratona no meio do ano. Como ele deve se preparar? Que maravilha o pai da Nayara, né? Que maravilha, né? De vez em quando a gente vê essas notícias, né, essas coisas, e é realmente uma mudança de vida importante que o pai dela fez, e parabéns para ele. Não existe nenhuma contraindicação nisso, nenhum problema, né, desde que ele tenha um bom acompanhamento médico, né, um bom acompanhamento com um educador físico, e ele deve se preparar de uma maneira principalmente tendo, né, esses profissionais ao lado dele para que ajudem ele no preparo, tanto nutricional, né, como do ponto de vista médico e do ponto de vista do próprio treinamento mesmo, né? Então tem um educador físico especializado em idoso para poder ajudar isso, mas sem problema nenhum, né? Eu acho ótimo, e tomara que ele vá bem aí na maratona, né? Olha, decidir correr uma maratona é um projeto de vida, porque é um projeto... Exatamente, são 42 quilômetros, não é para qualquer um, não. Quilômetros, e precisa de um preparo de alguns meses. Sim, pelo menos alguns meses, com certeza. Alguns meses, muito legal. Dr. Paulo Casale é médico geriatra e nutrólogo. O site do Dr. Paulo é paulocasale.com.br. Ai, quase que eu espirro, perdão, de novo. No Face, o Dr. Paulo está como Dr. Paulo Casale, Casale com S, geriatra e nutrologia domiciliar e consultório. O que será que eu tenho? Será que é uma virose? Pode ser, né? Deitei boa, acordei esquisita. Vamos ver, qualquer coisa você procura aí um bom médico. Medique e vem trabalhar. Que vai te medicar bem, tá bom? Muito obrigada, doutor. Tudo de bom, viu?